Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo, mais uma vez, unidos em espírito, porque somos unidos pelo Espírito de Deus, não é a distância resultado do confinamento que vai nos separar de forma nenhuma, porque somos unidos pelo Espírito de Deus e somos um em espírito. Essa era a oração sacerdotal de Jesus, para que nós pudéssemos ser um como Ele e o Pai era um. Queridos, nós estamos aí encerrando, Hoje é a última aula dessa série que a gente vem estudando, Exílio e Restauração, que é a teologia bíblica dos históricos até o pós-exílio, Nós falamos aí de todos os 4 impérios, da visão de Daniel, do capítulo 2 de Daniel, e falamos de cada um desse império. Hoje nós já estamos aí no Império Romano, que foi o último império que precedeu e que foi o império também do período de Jesus e dos apóstolos. Hoje nós vamos concluir essa parte, quer dizer, é a conexão. Esses impérios vão trazer essa conexão do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que aconteceu para que naquele período, quando Jesus veio, quem dominava era Roma, mas a cultura ainda era grega, por ter sido um império de bastante influência em todas as nações da Terra. Nós estudamos tudo isso durante as nossas aulas, e nós estamos nos organizando agora para esse novo período, que eu quero aí, junto com os irmãos, a gente estudar um pouco mais profundo acerca dos adventos dos últimos dias. Nós temos vivido esse período de pandemia, fala-se muito acerca das profecias, e de todas essas questões relacionadas ao fim dos tempos. Então a igreja fica meio perdida, porque tem profeta de todo lado, tem várias visões teológicas. Você tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os mesotribulacionistas. Aí você tem também os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas, e aí vai, vira uma confusão que ninguém sabe exatamente que como que procede a igreja, como compreender tudo isso. Principalmente que Apocalipse tem uma linguagem muito alegórica, E nós precisamos compreender e fazer com que as coisas fiquem claras para a igreja. E fiquem tranquilos, Vai ter tempo para a gente organizar isso. Eu ainda não estou bem certo de como a gente vai proceder com os irmãos. A gente quer muito ouvir a opinião dos irmãos, os anseios que os irmãos têm acerca desse assunto, para a gente trazer algo bem claro e bem além de fácil compreensão, um desejo dos irmãos de conhecer um pouco mais dessa parte do Apocalipse. Alguns irmãos até temem um pouco acerca das histórias apocalípticas, acho que muito correlacionado aos filmes, as coisas amedrontadoras que durante séculos foram passadas. Mas não tem nada disso, muito pelo contrário. Os adventos dos últimos dias é visto por nós, Igreja do Senhor, como um momento de bênção, porque são revelações acerca do projeto de Deus e de Jesus Cristo para a igreja. Então, assim, os textos começam assim, e eu ainda estou me organizando, estou preparando um estudo. Eu consegui um livro que ele não tinha ainda traduzido, e na verdade eu nem sabia que tinha, eu pensei que ainda não tinha. Depois eu pesquisando, fiquei sabendo que uma editora traduziu esse livro, ainda estou lendo o livro, que é a Teologia dos Pactos ou Pactos ou Dispensação, que é um livro muito bom também, que vai trazer um entendimento mais fácil acerca do Apocalipse, A gente vai compreender por que tantos povos ali, depois ainda aparece mais ainda, depois da cidade santa edificada. Então é muito interessante a gente aprender sobre tudo isso, mas fiquem tranquilos que há tempo para todas as coisas. Então nós vamos concluir essa série de estudo do Antigo Testamento, essa nossa revista, que é a revista número 4. Nós já temos a número 5, sobre os Salmos e dramas, E tem a número 6, que é a sabedoria do povo de Deus.
A número 7, a fé e a história e religião, e a número 8 também, fé, história e religião. Essas revistas nós vamos estudar posteriormente. Só vamos dar uma pausada para a gente trazer um pouco acerca dessa questão de Apocalipse, só para os irmãos não ficarem muito influenciados por este momento, de forma a trazer algum temor ao coração ou confusão na cabeça dos irmãos. Então, em virtude de tudo isso, nós entendemos que seria um momento bom para a gente tratar essa questão dos adventos dos últimos dias, trazer alguns esclarecimentos para os irmãos, até para os irmãos terem a tranquilidade do que é o Apocalipse, do que são os adventos dos últimos dias para a igreja, para que aí vocês tendo esse entendimento, possa ter a segurança e a tranquilidade de que esse momento esses momentos que estão correlacionados aos adventos dos últimos dias são momentos de bênçãos para a igreja, e não ao contrário, não de maldição. Então, mas a gente vai ter tempo de fazer tudo isso. Então, nós vamos concluir essa lição, dessa revista, e aí a gente vai ter um prazo, um pequeno recesso da escola bíblica, porque é o período que eu vou estar preparando para conversar com os irmãos. Nós estávamos estudando o livro de Apocalipse, Na verdade, a gente já tem uma linha teológica formada, Mas a gente precisa organizar isso de forma sistemática e clara para que os irmãos possam absorver o máximo. Porque, embora não é tão complexo quanto pareça, a linguagem e as figuras de Apocalipse muitas vezes deixam uma cortina encobrindo as verdadeiras intenções ou a verdadeira mensagem que está aí nesse meio, nesse emaranhados de figuras, de bestas, de águas, de prostituição e tudo isso. Mas a gente, com muita tranquilidade, a gente vai estudar esses adventos dos últimos dias. Entretanto, a gente vai concluir essa lição e esperar um curto período para que nós possamos preparar esse material para que os irmãos estejam de alguma forma acompanhando. Eu vou ver se eu faço uma apostila ou alguma coisa assim, e para que os irmãos possam me acompanhar nesta... ou se tiver a possibilidade de comprar o livro, esse livro aqui, Manual Prático de Escatologia, do Gabriel de Oliveira, é um pastor batista, é um livro muito bom. Seria um bom livro para nós estudarmos essa parte no que diz respeito aos adventos dos últimos dias. Então, ele é um livro muito bom. Eu acredito assim que para o entendimento nosso, ele é o melhor de todos os outros. Eu tenho outros também, como eu já mostrei para os irmãos, o Mistério de Apocalipse, e tem também Apocalipse Futuro Chegou, que tem uma visão um pouquinho diferente, mas todos eles têm muita coisa boa que a gente pode aprender. E com esse livro aqui, como ele é um pouco mais completo, seria uma boa ideia a gente adquirir esse livro. Ele custa em torno hoje, eu acredito que entre 25 e 30 reais. Então tem que ver se todos os irmãos podem adquirir esse livro. Se os irmãos puderem adquirir, seria bom a gente fazer um pedido de uma quantidade boa desse livro, para que os irmãos possam estar anotando e guardando, formando aí a biblioteca de vocês. É o melhor que eu acho e o mais completo. Algumas pequenas correções que a gente precisa fazer, que a gente precisa acrescentar, a gente faz da mesma forma que nós temos feito nas nossas revistas, Mas vamos avaliar, e durante esse período de recesso que a gente vai ter da escola bíblica, eu vou preparar o material e ver essa possibilidade de conversar com os irmãos, principalmente com o pastor Aldifas Bandeira, que está sempre ali dividindo essa liderança conosco, nos ajudando na liderança. Na verdade, eu ajudo ele, que a ideia, de fato, é o pastor Aldifas ir assumindo esse papel, que é algo que Deus, muito evidente na vida dele, e a gente quer
muito ser canal de bênção na vida, não somente do pastor Aldifas, mas de todos os irmãos, assim como o Aldifas tem sido uma bênção em nossas vidas. Amém? Então eu quero convidar você agora a abrir sua revista aí na lição 13 e abrir também sua Bíblia, mas você pode abrir somente a revista, porque o texto que eu vou ler na Bíblia, ele tem também na revista de vocês. No capítulo 2 de Daniel, que fala das profecias dos impérios, né? Nós estudamos, nós já sabíamos, conhecíamos o Império Egípcio, né? Porque foi um império anterior, né? Onde o povo de Israel ficou escravizado depois da ida da família de Jacó, né, para o Egito, e depois José, que era o representante, morreu, e o imperador morreu, e aí vindo outros imperadores acabaram escravizando o povo de Israel durante esse período do Egito. Mas aqui Daniel está falando dos quatro impérios, né, que influenciaram diretamente na história do povo de Israel, até chegar o último império, que foi o Império Romano, que é esse que nós vamos falar hoje, que aí já foi na vinda de Jesus, esse império já era o império dominador, né? Então, no capítulo 2 de Daniel, a partir do verso 40, diz assim: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra, esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro, assim, por parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que vistes de ferro, misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante o casamento, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então agora ele já está falando do último grande império, né, até a vinda do Messias. Então assim, esse império romano, ele, assim, essa compreensão vocês vão ter quando nós passarmos a estudar o restante dos textos bíblicos, principalmente correlacionada às dispensações, né, que é o que eu comentei com os irmãos, né, essa divisão do povo de Israel com os gentios e com a igreja do Senhor. Então, o tratamento de Deus com o povo de Israel e o tratamento até a vinda de Jesus, né, até um pouco depois ali, até o ano 70, né, que nós até explicamos na aula, umas 2 aulas atrás, nós falamos acerca disso, acerca desse tratamento de Jesus com o povo de Israel, né? E o que era profecia correlacionada ao povo de Israel e o que era profecia correlacionada aos gentios. Paulo foi chamado para pregar para os gentios, e ali, tanto no capítulo 13 de Atos, né, no verso 46, acho que a partir do verso 42, quanto 25 de Mateus, 21 de Lucas, né, que já vai tratar com o povo judeu. E o povo judeu estava ali questionando o apóstolo Paulo acerca dessa salvação prioritária para o povo gentil, no capítulo 13 de Atos e no capítulo 8 de Romanos. E Paulo estava explicando exatamente isso. E nós vamos compreendendo por que
que o tratamento de Jesus com o povo de Israel era um, e o com os gentios era outro. E Paulo, principalmente o apóstolo Paulo, vai falar muito acerca disso. Por isso que a gente, depois do Império Romano, que era o último império, formado de barro com ferro, né, viria o governo de Deus, a chegada do governo de Deus. Então, por que não chegou? Não chegou porque o tratamento com Israel ele é interrompido para o relógio profético de Israel, quando Deus começa a tratar com a igreja, e volta posteriormente a funcionar o relógio profético, que estão correlacionadas também ao livro de Daniel, né? As 70 semanas de anos de Daniel, que vai ligar o povo de Israel às profecias de Daniel, e posteriormente a gente vai falar muito de Isaías, que trata do povo gentil. E durante esse período, é o período do governo do Império Romano, né? Esse seria o império que em alguns momentos foi chamado até de cidade eterna. Durante esse período, ele foi reconhecido, o Império Romano foi reconhecido o Império Eterno, né? O povo judeu chegava a chamar isso. Então eles esperavam esse Messias que viria governando sobre todas as nações da terra, de Jerusalém. Isso aconteceu? Não, mas vai acontecer. A decepção deles e não crer em Jesus estava muito correlacionado a isso, porque eles esperavam que agora Jesus viria acima do poder romano. E Jesus vem não como um grande rei, mas alguém que estava ali pregando a vida eterna e o reino de Deus, não muito mais correlacionado às regiões celestiais do que propriamente aqui na terra. E essa foi uma decepção para eles, e eles muitos deles não passaram a não crer em Jesus, porque eles esperavam realmente um governo poderoso, que esse governo poderoso vai acontecer. O entendimento que eles não tiveram foi exatamente o fato de que esse reino era para ser chegado naquele momento, no entendimento deles. Mas Jesus vai vir, vai governar durante 1000 anos. Esse governo na terra de Jesus ainda vai acontecer, né? Então, o primeiro momento da vinda de Jesus, né, estava correlacionado àquele primeiro momento de salvação, vindo como cordeiro que seria morto para remissão dos nossos pecados, mas agora não. A próxima vinda de Jesus como governo, não para a igreja, né? Muitas linhas teológicas reprovam o que eu estou falando para vocês, né, acerca da vinda de Jesus para a igreja e a vinda de Jesus sobre toda a terra, que todo olho verá. São duas situações diferentes. Só para assim ilustrar um pouquinho acerca disso, eu acho importante um texto que está escrito em Hebreus, capítulo 9, só para não ficar somente nas minhas palavras, mas depois a gente vai estudar isso com bastante efetividade, para os irmãos compreenderem. No capítulo 9, verso 28 de Hebreus, eu não sei nem por que esses irmãos nunca viram esse texto, tá assim: assim também Cristo, tendo oferecido de uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então aqui está muito claro nesse texto que essa aparição dele se limita ao povo que aguarda a salvação. Então não pode ser aquela que o próprio Jesus vai falar, que como um relâmpago que vem do Oriente até o Ocidente, todo olho verá e toda língua confessará. Então são duas situações diferentes. Porque se aqui fosse para todos, ele não estaria dizendo que ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então é um momento exclusivo para aqueles que aguardam a salvação. Para mim, o texto fica muito claro, embora tem muitas linhas teológicas que não concordam com isso, que não existe essa vinda de Jesus separada, né? Jesus vem para toda a terra, e primeiro para a igreja e depois não, para eles é uma vinda só e tudo, mas isso aí a gente vai entender, vocês vão entender, não adianta a gente passar por cima
e deixar uma confusão na cabeça dos irmãos. Mas a ideia é essa: Jesus vai vir para quê? Para a igreja. O texto deixa muito claro, né? E aí sim vai encaixar com Tessalonicenses capítulo 4, que vai dizer que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Aqueles que morreram, já morreram, né? Nós não, aqueles que já morreram, né? Que a gente não sabe quem nesse período vai estar aqui na terra ainda, mas aqueles que morreram ressuscitaram primeiro, encontrarão com o Senhor, depois nós seremos transformados e encontraremos nos ares com o Senhor, que esse texto deixa claro que ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam a salvação, a esses, que é Tessalonicenses capítulo 4. Vocês vão entender de forma muito mais clara quando nós estivermos tratando dos adventos dos últimos dias. E esse texto, ele começa falando agora desse grande império, do quarto império, né? Desse quarto império que agora tinha força do ferro e a fragilidade do barro. Era uma mistura, né? E durante esse período a gente vai ver se destacando muito o poder de Roma. Roma tinha uma forma de governar diferente dos outros. O Senado era composto pela elite aristocrática e era o centro do poder. Então a elite da época, aquelas pessoas poderosas, elas participavam diretamente das decisões acerca de Roma. Então eles compunham um congresso, né, um concílio, onde eles participavam diretamente, esses aristocratas participavam diretamente dessas decisões no primeiro momento. Até o governo de Herodes o Grande. Herodes foi o rei da província romana da Judéia, Samaria e Galileia, que anteriormente os judeus participavam diretamente desse governo, né? Como eles preferiram a primeira opção, fizeram-se os judeus por convenção, mas por conveniência. Quando o império mostrou interesse na Síria e na Palestina, Herodes ofereceu seus serviços e apoderou de Jerusalém com as armas romanas. Então, esse Herodes é o Herodes o Grande, não é aquele Herodes ali de João Batista e nem tampouco aquele outro Herodes lá na morte de Tiago. Esse era Herodes o Grande. Não, Herodes o Grande foi o imperador de Roma, o rei ali daquela região de Samaria, e denominado durante aquele período de o grande Herodes, ou o grande homem, né? Então esse não é aquele Herodes do período de Jesus, né? E nem o Herodes também do período de Tiago. Mas depois da morte de Herodes, eles dividiram, né, o poder, que eles ficaram chamado de tetrarcas, né? Então cada um ficava responsável por uma parte e sob a batuta do César, né, o grande imperador de Roma, né? Então eles pegavam, além de já era dividido e agora se dividiu mais ainda. Embora Herodes o Grande ele não era descendente de Israel, mas ele era descendente de Cã, né? E aqui a gente vai ver, durante o período de Jesus, ainda no Império Romano, Herodes Antipas. Ele foi o mais preeminente nos evangelhos, primeiramente apresentado como algoz de João Batista, que o acusava de ter tomado Salomé, esposa do seu irmão. Ele participou também diretamente, né, do período de Jesus, e foi chamado por Jesus de raposa, e participou e procurou humilhá-lo. Antipas terminou seu governo acusado de traição a Roma e deposto por Calígula. Morreu no exílio em Lyon, em Gália. Aí a gente vai ter um terceiro, na verdade, né? Porque o primeiro e o segundo agora o Herodes o Grande, Herodes Antipas, e agora tem Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande. Foi também rei da Judéia, Samaria, Galileia, Pérea e Idumeia, de 37 a 44 antes de Cristo. Sob as suas ordens, Tiago, um dos 12 de Jesus, foi executado. E depois a gente vai ver a história depois vai participar da história Herodes Agripa II, né? Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, foi ouvinte do testemunho do apóstolo Paulo e atuou como conselheiro de Festo, governador romano da Judéia, na Revolução de 66 depois de Cristo, que culminou na destruição de Jerusalém
e posicionou-se ao lado dos romanos, apoiando o general Tito, que veio destruir o templo, que era uma profecia de Jesus, né? Destruiu o templo, invadiu Jerusalém e muitas pessoas foram deportadas dali. É muito interessante porque esse texto ele vai culminar lá com aquela profecia que Jesus falou: ouvindo não ouçam, né, e venham se arrepender, que era uma profecia de Isaías, que lá em Isaías vai dizer que até quando, Senhor? Até que se cumpra tudo isso, né? Então, até que se cumprisse o quê? Eles não ouviriam até que se cumprisse o quê? Até que se cumprisse essa vinda do imperador Tito. Tudo está correlacionado a esses impérios. Esse general Tito, né, que era apoiado por Agripa II, né? Então, a gente vai ver essa situação finalizando ali aquele período de Jesus, né? E já entrando no período do apóstolo Paulo, né? Onde quem governava era Agripas, e Agripas apoiou, Agripas II, ele apoiou o general Tito, que veio destruir Jerusalém, que era a profecia, o complemento daquela profecia que até esse período eles não teriam a revelação de quem era Jesus, né, de quem era o Senhor, mas os gentios seriam alcançados com essa profecia porque Israel havia desobedecido, né, havia deixado de servir ao Senhor, havia esquecido seus valores e princípios. Então, era uma profecia que iria acontecer e aconteceu, e aqui agora a gente finaliza esse momento com a invasão de Jerusalém pelo general Tito e a destruição do templo e praticamente destruição da cidade, que era um poderoso general romano, né? Os últimos 2 séculos que precederam a chegada do Messias assistiram à expansão de Roma, com a fragmentação do Império Grego Macedônio de Alexandre, e os novos conquistadores foram pouco a pouco ocupando os espaços, impondo o modelo romano através das armas, através das alianças políticas e do poder vil metal. Roma comprovava lealdade e estendia os seus domínios. Os judeus se espalhavam pelo império e se envolveram em comércio. Nas sinagogas tinham liberdade para realizar os seus ritos e servir ao seu Deus, que não tinha a imagem ou representação. Quando eventualmente o imperador exigiu culto aos judeus, logo eram tratados como inimigo por não se submeterem. Mesmo assim, as perseguições não eram constantes, e nem contra os judeus, nem contra os cristãos, que a princípio foram tratados apenas como uma seita do judaísmo, ou um braço do judaísmo. No primeiro momento, quem instigou, na verdade, Roma, foi os próprios sacerdotes judeus contra os cristãos, né? Então, posteriormente, lógico que houve, de fato, uma perseguição ferrenha, a ponto de Estevão ser apedrejado, a ponto de Tiago ser morto, os apóstolos serem condenados, o apóstolo Paulo ser decapitado, apóstolo Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, André ser crucificado, né, em Roma. Então, tudo isso acontece posteriormente. No primeiro momento estava tudo certo, né? Tanto é que nem Herodes e nem Pilatos via sentido em condenar Jesus à morte. Eles foram instigados realmente pelos sacerdotes e pelos aqueles que guardavam, entre aspas, a lei de Moisés, que em Romanos capítulo 1 vai dizer, assim, vocês falam da lei e não cumprem a própria lei, então vocês vão ser julgados pela lei que vocês têm tentado impor sobre as pessoas. Amém? A sucessão do império perdido, predita por Daniel, se encerra não com o surgimento do Império Romano, mas com a ascensão do reino que não tem fim. Caberá ao estudante do Novo Testamento perceber a continuidade das ações redentoras soberanas do Senhor na condução da história e na formação do único povo santo sobre a terra. Aqui ele já está apontando para a chegada do reino de Deus. Haverá um só reino, um só pastor. Um dia nós vamos chegar a esse nível. Um só reino, um só Senhor, um só pastor. Nós vamos chegar a esse momento.
né? Então, o que foi acontecendo durante esse período? Agora, em Apocalipse, a gente vai dar uma continuidade nisso, né, no estudo do livro de Apocalipse, dos adventos dos últimos dias, vai trazer uma compreensão melhor para os irmãos acerca desse tratamento com o povo judeu e do tratamento com a igreja, da chegada do reino de Deus, que primeiro João Batista anunciou, depois Jesus anunciou que estava próximo o reino de Deus, e quando Jesus expulsava ali os demônios, que eles falavam que Jesus expulsava pelo dedo de Beelzebu, Jesus vai dizer, olha, se eu expulso pelo dedo de Beelzebu, está estranho, porque como que pode Beelzebu estar contra si mesmo? Né? Não tem sentido, né? Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, é de fato chegado até vocês o reino de Deus. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família. Guarde a sua revista, continue estudando sua revista. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição para, na medida do possível, trazer esclarecimento para os irmãos. Eu tenho toda a coleção das revistas, algumas estão aqui, ó. Algumas estão aqui que são essas mais do Antigo Testamento, mas a gente tem algumas que a gente estudou do Novo Testamento também. Nós fomos até a revista 5, os irmãos lembram bem, agora já tem a 6. E nós vamos chegar, e vai acontecer posteriormente, quando sair a revista de Apocalipse, ainda vai sair a revista da CBN, da Lerban de Apocalipse, nós ainda não temos. Quando essa revista chegar, a gente já vai ter avançado um passo, porque a gente já tem estudado aqui atrás, e lá na frente a gente volta a estudar novamente. Amém? Que o Senhor possa nos agraciar e continuar nos abençoando, né? Abrindo o nosso entendimento para o propósito e querer dele, né? Para que nós possamos estar com os nossos corações sensíveis à voz do Senhor e conhecer a palavra dele, conhecer as profecias e ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e obedecer. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante a exposição da Tua palavra, eu quero apresentar diante da Tua presença, Deus, cada irmão, cada irmã que aí está na sua casa, junto com a sua família, participando desse estudo da história. Pai, que nós temos, assim, de uma forma bem enxuta, trazido esses esclarecimentos para os irmãos. Que o Teu Espírito, Deus, abra o entendimento de cada um dos irmãos, Pai. Que o Teu Espírito traga sensibilidade aos corações e que eles possam compreender que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor, Deus. Que nada na história foge do teu controle. Nada na história, Deus, foge dos propósitos e desígnios do Senhor. Que cada irmão possa ter esse entendimento e tenha um coração sensível à tua vontade. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a unção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.